Olá, o programa de hoje vai tratar dos efeitos políticos e econômicos da pandemia, a relação entre a crise sanitária e a desigualdade no país, o recuo da economia, o desemprego e a disputa no governo em torno de um programa de renda mínima. Eu vou conversar com o professor e cientista político Bruno Reis. Ele é diretor da FAFISH, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Bruno, obrigada por atender a gente mais uma vez. Obrigado a vocês pela gentileza do convite. Bruno, vou começar dando aqui alguns números, até para a gente entender o cenário, né? Desemprego cresceu até agosto, 27, em 4 meses, 27,6%. A economia, que já andava mal, teve uma queda no segundo trimestre de 10%. A fome ronda uma parcela cada vez mais significativa, maior, tem aumentado. Até fevereiro, os números indicavam que havia 5 anos de crescimento, né? E não saíram dados oficiais ainda, mas se projeta que com a pandemia isso deve ter se agravado. Qual, na sua opinião, são as perspectivas neste momento em que nós estamos rumando, todos torcemos, para fora da pandemia, para o fim da pandemia, para o pós-pandemia? O dia acaba, mas enfim, os números estão mostrando que está refluindo, não é? Então, como é que você vê esse cenário daqui para frente, esse momento, né, na verdade, social e político do país, social e econômico? É preciso, enfim, tem muita variável voando, né? Muita incerteza em torno de muitos parâmetros. Começar a própria pandemia, né? O pessoal da Faculdade de Medicina está metido tanto nos comitês internos da UFMG e da prefeitura, que tem gente que está nos dois, então, trata como, enfim, a primeira onda está em declínio, né? Então é muito incerto o cenário para 2021, né? Tem milhões de interrogações, porque a própria doença ela existe há pouco mais de 6 meses. Apareceu na China em dezembro, né? Então, estamos num ciclo, a Europa está aumentando agora, a gente não sabe bem o que esperar de 21. Então, a gente opera de maneira muito tateante no escuro em torno dessas coisas e cautela é bom, né? A coisa a fazer nesses casos, quer dizer, é beabá de ortodoxia econômica há 80 anos, né? Na hora que você se vê no meio de uma pandemia, enfim, numa escala que é coisa que acontece a cada 100 anos, acontece uma coisa que eventualmente empurra as pessoas a uma mudança drástica do seu modo de vida e do seu dia a dia. Nessa hora não tem mágica, né? Você tem que criar demanda. Então, só o poder político pode fazer isso, né? Só o setor público pode fazer isso. Não tem que inventar, né? Isso pode ser feito com método, né? Com critério, com cálculo da dinâmica fiscal de médio prazo, né? A situação fiscal do Brasil já não era boa, não tinha muito espaço para fazer isso. Ora, mas o mundo todo vai ter que fazer esse ajuste. Você passa a conta depois para as instituições multilaterais, os FMIs da vida, vão ter toda boa vontade com os países que tiverem simplesmente se perfilado com as políticas multilateralmente recomendadas pelas organizações como a OMS. Não é esse o raciocínio que está se impondo. A gente simplesmente está fazendo sozinho. No primeiro momento, o que é esse pacote? Você dá linha de crédito abundante, barato, de prazo longo para as empresas, proteção, né, na forma de renda básica e seguro-desemprego para as pessoas que precisarem, né, numa conta que mais ou menos fecha, né, em que você segura um pouco, na medida em que você produz crédito e segura a demanda, você opera um pacote keynesiano clássico, né? Keynes não é nenhum ideólogo maluco que estivesse fazendo proselitismo político, é mais difícil de achar.
às vezes o pessoal muito pró-mercado trata Keynes como um ideólogo. Keynes é um aristocrata do Partido Liberal, né? Que simplesmente, educado em Eton, não era aristocrata de origem, mas, enfim, educado em Eton, na escola dos aristocratas britânicos, um servidor de Sua Majestade. Né? A coisa mais difícil de achar é proselitismo político nos textos do Keynes. Né? É aquele economista árido, sisudo, chato, né? Operando, tentando resolver problemas. Né? E aí, basicamente, quando você tem um boom econômico, provavelmente o Estado pode retrair sem muito problema, o mercado se retroalimenta. Quando o mercado embica, o Estado tem que segurar as pontas. Ele é o fiador das transações, a conta vai cair no colo dele de todo jeito. É o que acontece no Brasil. Em tese, não tinha espaço para maior ativismo fiscal. Mas o que acaba acontecendo? Improvisa, a reboque do Congresso, uma renda, né, de emergência, cujo valor é totalmente ao sabor da conversa no Congresso. Ninguém fez conta nessa coisa. O governo falava em R$ 200, o Congresso falou em 500, aí o governo fechou com 600, distribuiu eventualmente mais de uma no mesmo domicílio, tinha gente recebendo 1.200 por domicílio. É claro que isso segurou a demanda no primeiro momento, mas foi de maneira totalmente errática, não tinha cálculo prévio do horizonte de duração, é claramente insustentável a médio prazo. Então, você acaba incorrendo, sim, no gasto, mas só que de maneira ad hoc, à deriva, passiva, né? E não planejada. Quando você tem um repertório de política econômica básico estabelecido há 80 anos para essas emergências, ou análogas, né? É só executar. Numa leitura assim, do atendimento às emergências, para além do auxílio emergencial que você já mencionou, como é que o governo respondeu, né? Só para a gente tentar linkar o que foi feito politicamente e pela ação, administrativamente pela ação do governo, e se ficou devendo, né? Nesse momento, pensar o que aconteceu para trás com os números que nós temos, tentar entender o que foi feito, o que não foi feito. Eu acho incompreensível, mas o governo, por exemplo, no que o Congresso articulou um pacote de linha de crédito e moratória para débitos no setor privado, o Planalto vetou, né, o prazo, né, da suspensão de dívidas, etc. Ou seja, não tem um diagnóstico. Ele operou de maneira aparentemente intuitiva ou ideológica, dogmática, né? Assim, aquela coisa, aquele mantra, né, limitado do Paulo Guedes, né, em que simplesmente o pessoal tem que se virar e pronto, e dizer que está salvando a economia. Você se recusa a fazer alguma coisa concatenada em favor da economia, né, para compensar o esforço, que é uma obrigação moral, né, exigida pela Constituição de proteção do cidadão, né, de proteger as pessoas em função da pandemia. E, em nome da economia, você não faz nenhuma coisa nem outra, porque você nem segue a cartilha a respeito de lidar com a pandemia e nem tem um plano para a economia. Né? A gente vai à deriva. Estamos à deriva na emergência sanitária, as pessoas começam a morrer à base de 1.000 por dia, e se vai diminuir pela dinâmica endógena da pandemia, né? Porque não há nenhuma ação concatenada nacional. Pelo contrário, o governo politiza a coisa de maneira chocante para todo mundo. Né? Lá no fim de março, ainda em março, né? Ele politiza, ele dissente, né? Se isola diplomaticamente do resto do mundo, aponta o dedo, joga para a sua galera, demagogicamente, né? E deixa morrer. Né? Então, em nome de uma coisa da economia, é claro que as pessoas estão aflitas a respeito do que vai acontecer com a economia. Mas, na verdade, o governo se recusa a fazer o para casa no que diz respeito à economia e se recusa também a fazer o para casa a respeito da pandemia em nome da economia. Entendeu? Porque, na verdade, havia ações para ser feitas nos dois planos, em que uma compensava a outra, e se recusou a fazer. Resultado, 140 mil mortos, and counting, né? E vai continuar subindo, dificilmente supera antes de 200 mil. Né? E não tinha razão para ser mais do que
Antes do Bolsonaro tumultuar inteiramente o jogo, né, e politizar uma questão de saúde pública, politizar no sentido partidarizar, a gente estava trabalhando, enfim, segundo informações do Comitê de Saúde Pública dentro da UFMG e por sua vez, em contato com a prefeitura, trabalhando com o objetivo de ver se mantinha no Brasil abaixo de 30 mil mortes. Esse era o cenário com que a gente estava trabalhando. O desafio era falar, olha, parece que vai ser uns 30 mil, vamos tentar manter abaixo, acho que dá. O governo resolve, resolve jogar contra. Né? E depois, quando bate 1.000 por dia, resolve não fazer nada. Né? Então, e tenta sabotar. E depois diz que foi os estados e municípios que cuidaram, porque quando ele tentou impedir estados e municípios de se alinhar com a cartilha internacional, o Supremo casuisticamente brecou e falou, deixa eles. Entendeu? Porque o governo tenta pôr limites, tenta impedir, tenta criar obstáculos. E aí o Supremo inventa uma maneira de proteger estados e municípios contra a sabotagem da União. Agora, nós temos aí uma situação de que essa pandemia que cresce e mata desse jeito não está majoritariamente entre as classes mais favorecidas, está entre os mais pobres. Então, você tem um cenário que pesa a questão da desigualdade, não é? Na pandemia. E agora nós temos um elemento aí, nos últimos dias, o elemento da inflação exatamente focada nessa parcela da população, quer dizer, um condimento nesse cenário, não é? Assim, a ciência econômica mais ortodoxa já prevê isso. Quer dizer, se você tem maior liquidez, maior abundância de moeda, tudo mais mantido constante, né? Teoria quantitativa da moeda. Você pode até dizer, é simples demais, o mundo real é mais complicado do que isso, mas vai lá, para ficar no mais simples. Tudo mais mantido constante, aumenta a quantidade de dinheiro disponível, vai subir preço. Né? Então, onde que aumentou a quantidade de dinheiro disponível? Exatamente na base da pirâmide. Foi um choque de disponibilização monetária que nunca tinha tido na mesma escala. Né? Ok, menos mal. Antes, ainda bem que o Congresso se moveu para fazer isso, embora fosse um remendo claramente insustentável. Um dos sintomas de dificuldade é a subida de preços, sobretudo, não por acaso, nos itens consumidos pelas pessoas mais pobres. Mas também movimenta a economia, né? É menos mal do que não fazer nada, claro. Mas não, é muito pior do que fazer um pacote minimamente planejado, né, econometricamente temperado de crédito, renda, devidamente focalizado, identificando o que precisa, o que é sustentável ou não, monta o quebra-cabeça, monta o pacote, fecha o quadro com uma projeção realista do que tem. Você tem meios de fazer isso, tem competência para fazer isso no país. Não fez porque não quis, entendeu? Ficou a deriva. Porque não tem, ou porque não, mais precisamente, também não tem competência no governo, não tem quadro, né, no governo, inclusive no Ministério da Fazenda, para fazer o para casa. Porque quem está lá é um dogmático, que em princípio já tem um modelo resolvido na cabeça dele. Né? Não é um operador de política pública. Né? Então, aí as coisas se complicam. Outra coisa que afeta a inflação, Vivi, também, que certamente tem a ver com a oscilação abrupta, sobretudo de gêneros agrícolas. Não temos mais estoques reguladores da Cobol, né? Que o governo fez questão de extinguir em nome do livre mercado. Muito bem, então todas as sazonalidades da produção agrícola batem nos preços, né? Sem mediação, porque a Cobol, o que ela faz? Ela compra os estoques, garante preço, alguma estabilidade, quando vai subir, desova. Mas o que reserva monetária faz no Banco Central com reserva em dólar, né? Em que eventualmente o dólar vai disparar, você vende dólar, né? O dólar vai cair, você compra em suga, etc. Né? Você faz também fazia com os estoques das reservas da Cobol, para gêneros agrícolas, que suavizava o ciclo anual, mais ou menos inevitável, das safras, no preço. Então, vai bater no preço agora, sem proteção. Agora, Bruno, o governo Bolsonaro busca uma saída
para depois do auxílio emergencial. Busca de forma bastante, digamos, ele está muito preocupado com isso, está muito mobilizado. Isso criou uma tensão interna entre a equipe econômica e o Planalto, já rendeu de tudo, disse que Renda Brasil não ia ter mais de jeito nenhum, depois de daquelas soluções para não se romper o teto de gastos, né? Que o ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou. Como é que você vê esse esforço do governo de substituir não só o auxílio emergencial, mas também o Bolsa Família, num pacote só, criando aí um programa de renda mínima com a assinatura do governo Bolsonaro, né? Que nós sabemos, Bolsonaro tem aí uma busca pela reeleição, isso eu queria que você entendesse assim, como é que isso pode, do ponto de vista da economia, dar atenção às populações mais desfavorecidas, o que isso pode representar e também do ponto de vista político, eleitoral. O zigue-zague do governo nessa matéria deixa claro o que eu estava dizendo antes, uma bateção de cabeça. Está totalmente à deriva na improvisação. Tendo montado, né, o auxílio emergencial, não tem como desmontar, né? Simplesmente assim, né? A equipe econômica está desesperada vendo o impacto sobre as contas públicas, ninguém fez essa conta antes, né? E o governo simplesmente cedeu de maneira inevitável à deriva, né, de uma iniciativa parlamentar, dada a emergência, porque como o governo não tinha um plano, né, então aprovou-se algo e o efeito vai ver depois. Agora, é claro, o que acontece? Logo que o Bolsonaro confronta tudo e chuta o pau da barraca para bajular a sua base eleitoral, né, a respeito da pandemia, em um mês as pessoas estão discutindo o impeachment dele. Cai ou não cai? O que salva ele? O impacto de popularidade evidente produzido por R$ 1.000 na casa de um monte de gente pelo país afora. Claro. E, além do mais, uma normalização, na medida que o Supremo aperta ele com processos e um monte de coisa que poderia desestabilizá-lo, inviabilizar o mandato e criar o cenário do impeachment, em que o sistema se livraria dele, ele basicamente capitula, normaliza o governo e alinha com o Centrão. Né? Ponto. Normalizou o governo. Quer dizer, tá vendo? O Bolsonaro vai sobreviver. Bom, se o Bolsonaro vira Sarney, né, ou Temer, claro, todo governo que parece com Sarney ou Temer acaba mandato. Né? Porque não tem, acomoda e acerta os pontos. Se ele confronta simplesmente e tenta manobrar no quanto pior melhor para eventualmente encorajar o pessoal a quebrar vidraça no Supremo, ele está flertando com o caos e pode ser expelido. Né? Então, ele deu a maciada, até porque viu o calor da massa vindo dos R$ 1.200 por domicílio na base da pirâmide social. Só que agora é o seguinte, ele estabilizou mais ou menos, ganhou seu respiro, mas tem que parar de mandar esse cheque. Né? E aí começa a bater cabeça com a equipe econômica, porque ele não pode parar. Né? Ou o mandato pode não acabar. Né? Então, tá nesse momento em incerteza completa. É natural que ele tenha cogitado de substituir tudo, criar eventuais consolidações nesse tipo de política, ajustes são naturais e esperados. E, além do mais, todo governo tem um incentivo para criar um Bolsa Família para chamar de seu. Né? No caso, a gente tem algo que era um programa todo cheio de controles e identificação de parâmetros nesse momento para um rascunho mal focalizado, com muito mais dinheiro do que seria sustentável a médio prazo. E aí criou uma armadilha. Ele tem que diminuir o valor, mas isso vai ter um custo político alto. Então, ele tem que diminuir suavemente, mas não muito. Mas não necessariamente isso fecha as contas. Você pode ter não apenas pressão inflacionária, é mais difícil, porque a economia vai para baixo. Então, eu acho que a pressão inflacionária vai ser localizada, mas você vai ter quadro fiscal deteriorando mais ainda. Num cenário em que o Brasil nem pode esperar boa vontade multilateral, porque ele não se perfilou. Ele fez o que quis, da cabeça dele, não alinhou com nada, nem com a OMS, nem coisa nenhuma. Né? Então, ele não vai ter boa vontade na renegociação, num socorro fiscal futuro.
Um não socorro, por respire. exemplo, Banco Mundial, como... Banco Mundial, FMI, o que seja, termos de negociação, de eventuais resgates fiscais. Ele vai ter que acertar, ele vai ter que torrar as reservas, né? Mas, Ele ô, vai Bruno, ter que, daí a pouco, começa a ficar as turras com o sistema financeiro, né, em torno do pagamento ou não da dívida, que começa a explodir. Daí a pouco ele começa a fazer proselitismo, retórica com sabor de esquerdista, a denunciar a ganância dos bancos, etc., etc., por causa da dívida que ele não consegue pagar. mas, ô, Entendeu? Bruno, de fato, o discurso oficial ainda é: estamos estudando, agora é o Renda Cidadão, se não me engano, aí, o nome é esse. As idas e vindas e Foi improvisação. batizado agora o Renda Cidadão, mas Uhum. o que se discute, o presidente Bolsonaro foi buscar dentro do Congresso aliados para rediscutir, não é? Abandonou primeiro o Renda Brasil, mas agora vamos retomar e fala-se em não furar o teto de gastos e manter, ficar dentro do teto, tirando dinheiro, mexendo no orçamento. E a sinalização é que vai mexer justamente nos percentuais obrigatórios constitucionais que são destinados à saúde e à educação. Como é que você olha para isso? Como é que você encara esse caminho aí? Deriva caótica, improvisação permanente, entendeu? Inclusive, o problema do teto de gasto é um falso problema, porque a própria emenda constitucional, né, que estipulou o teto de gastos previa a ressalva em caso de calamidade. Ponto. A calamidade está decretada, acabou, não está em vigor o teto de gastos. Não precisa mudar nada, não precisa revogar teto de gasto nenhum. Isso é totalmente fake news, se você quiser falar. É inteiramente um quadro fictício, artificial da coisa, nos próprios termos da emenda. Né? Isso eu vi o Michel Temer dando uma entrevista. Os termos da emenda são claros. Caso calamidade é calamidade, cara. Ué, quando tem 640 mil mortos não é uma calamidade, eu não sei o que vai ser uma calamidade. Né? E aí, suspende, vigor, faz o plano, fecha. Isso que eu estou dizendo é o seguinte: faz o para casa. Faz o para casa e monta um plano para o país. Eu tenho 6 meses batendo cabeça. Né? Surfou no dinheiro, no cheque em branco, que o Congresso improvisou rapidamente. Agora, bom, não dá para viver disso indefinidamente. Né? Minha preocupação é que periga o que acaba tendo, produzindo uma lua de mel no curto prazo, pode ser uma situação política e econômica muito difícil a médio prazo, no ano que vem, né? Em que você vai ter um país com surtos recorrentes, presumo que decrescentes da pandemia, mas o que se vê mundo afora é mais de uma onda. Né? Então, ou você tem um plano para isso, ou ela vai te pegar. Né? É que nós estamos nos comparando com quem começou primeiro e que tem situação interna, situação social bem diferente. Quer dizer, Claro. a leitura que os técnicos, os cientistas estão fazendo é que a pandemia aqui vai se estender por conta da nossa desigualdade. Ela deve se estender mais tempo por duas coisas. A desigualdade é algo que dificulta, mas a gente tem um histórico de combate eficaz a epidemias de outra natureza, quer dizer, tem uma coisa especialmente difícil, que é um fiasco notório, que é a dengue, que é o mosquito, né? Que estava erradicado por volta de 1970 e acaba entrando de novo, né? E nos últimos 20, 30 anos é um fiasco. Mas a gente tem histórico também de sucesso em evitar algumas epidemias, como 30 anos atrás teve um surto de cólera no Peru, era o governo Collor. Eu lembro de olhar para isso e falar, caramba, pensar no saneamento básico no Brasil, falar, vai ser uma devastação. Pois não passou da fronteira. Não entrou, e não foi por acaso, foi porque a saúde pública, o Ministério da Saúde, conseguiu conter. Né? Agora, você precisa agir, você precisa ter um plano. Né? Não pode simplesmente torcer para, de repente, né? Não tem problema, né? Não tem muito jeito, deixa para lá. Né? O Brasil tem uma curva, tem jeito, porque a maioria das curvas mundo afora, quem quis agir, na hora que dá aquela disparada, que foi mais vertical do que entre nós,
tanto na China quanto na Europa, ela cai depois, em poucas semanas, porque as pessoas agem. O Brasil decidiu não agir, então ela sobe mais devagar, porque tinha municípios agindo, Estado, né, tentando, mas o governo federal se recusa a agir, para, e aí vai subindo lentamente para um patamar perto de 1.000 por dia e para lá. Porque ninguém quis fazer nada. Quem quis não teve os meios, porque o tema, em vez da ordem unida e da coesão, que é absolutamente indispensável que o Estado sinalize para a população nesse momento, ao contrário, foi apropriado de maneira tática, né, de maneira partidária, né, pelo governo federal, produzindo caos. Basta ter controvérsia, basta o pessoal ficar discutindo se devia ou não devia usar máscara, para não funcionar. Com certeza. Então, a coisa, o que acontece isso para o Agora, ano que vem? se vai vacinar ou não, não é? Tem também tem a questão também de se vai vacinar ou não, né? Foi outra. Vai vacinar, mas se for... Mas foi outra falsa polêmica levantada pelo próprio presidente, né? Tem um monte de falsa polêmica, né? E o caso da vacina, a vacina mais rápida até hoje já registrada, levou 4 anos, né? Nós vamos bater esse recorde, porque o mundo nunca correu com tanta força atrás de uma vacina feito agora. Mas isso vai estar começando a se disseminar em algum momento de 21. E aí é uma lenta rampa de disseminação da vacina pelo planeta, né? E com imunização pode ser mais ou menos bem sucedido no primeiro momento. Então, ela não... tem a vacina hoje, daqui a 15 dias, vida normal. Não, tem a vacina hoje, daqui a um ano e meio, vida normal. Então, a gente não tem muita expectativa de vida normal em 21, digamos assim, né? Tampouco é de se esperar quarentena permanente em 21. Agora, a incapacidade do governo brasileiro de ter uma estratégia para lidar com isso faz prolongar períodos de restrição mais severa, a expectativa de períodos, a necessidade de restrição mais severa por mais tempo, porque não tem um plano, né? Então, isso vai ter idas e vindas, o preço que a economia acaba pagando a longo prazo tende a ser mais alto, etc. Ainda mais tendo em conta que não há uma estratégia tampouco de política macroeconômica, porque também em setembro, o desafio se apresentou no início de março, também em setembro, e estamos discutindo ainda como que vai ser, né? Então, é muita incerteza, né, a respeito. Só voltando àquela questão da desigualdade, você tem a sua tese de doutorado, que você defendeu em 97, virou livro agora, não é isso? E essa tese você já falava da desigualdade no Brasil, que deixou de ser enfrentada naquela época, décadas antes, não é isso? Agora, nesse momento que nós estamos há 50 anos depois desse momento, que seria, um pouco mais de 50 anos, seria o momento do enfrentamento, né? Como é que é? Nós vamos... Eu queria que você se detesse um pouquinho nessa questão da desigualdade. O quanto nós vamos pagar mais caro, não é? Por isso, num momento extraordinário como o que nós estamos vivendo, né? E por que o país se recusou a enfrentar essa questão? A verdade é que é difícil lidar com essas coisas, assim. Pensar de onde sai, né? Os países não nascem assim, todos iguais, assim, subindo aleatoriamente, dá start e eles tomam rumos diferentes. Eles nascem sendo coisas diferentes, né? E o Brasil é a porção mais rural, né, mais fragmentada da América, inclusive do Sul, no momento da independência, né? Só ler o Sérgio Buarque de Holanda lá, como as cidades espanholas, cidades da parte espanhola já tinham suas universidades, etc. O Brasil é um matão rural. A universidade no Brasil ainda não, como sistema universitário, não fez 100 anos ainda. As universidades que hoje são UF alguma coisa, elas são dos anos 20, 30, né? E aí você tem um país rural e letrado sentado em cima de mão de obra escrava, né? Esse é o país que começa, um país que, né, no desenho apto do Luiz Felipe de Lencastre, né,
em que simplesmente você tem um sistema tripartite, de Portugal, Angola e Brasil, digamos assim, Portugal, África, né, Brasil, em que você tem uma zona de produção agrícola, café, açúcar, sei lá, né, para exportação para a Europa, com mão de obra escravizada, e uma região na África de reprodução dessa mão de obra a ser capturada, sequestrada no ato de pirataria transatlântica para operar. Inclusive, o Alencastro é muito feliz em intuir o que, no fim das contas, nos manteve unidos, em contraste com a Espanha. É exatamente a escala dessa operação, né? Você tem cada chefe local no interior do Brasil, das zonas americanas que falavam português em 1820, teria severas dificuldades de bancar por conta própria uma operação de pirataria transatlântica sob o assédio britânico, de sequestrar pessoas na costa da África e trazer escravizados para o Brasil, né? E isso é um trunfo para a coroa, né? Que aí você tem uma família, por que ficou monárquico, né? Você tem uma família europeia, né, com os recursos diplomáticos prontos para viabilizar isso. Nem precisa presumir que a família imperial fosse ela própria escravocrata ou gostasse daquilo, mas simplesmente era uma circunstância que lhe favoreceu o poder, né? E o Brasil se unifica em boa medida em torno disso. E a grande questão que galvaniza, que isola o caso brasileiro, portanto, se constitui na descrição sintética dos vizinhos como um império escravista, né? Que permanece, em vez das repúblicas da América, dos Estados Unidos, da América Espanhola, se torna uma monarquia alinhada com a Santa Aliança, né? Como a imperatriz Habsburgo, que tinha recursos para manter, ganhar tempo e manter por algumas décadas o tráfico, né, de escravos operando. É esse o país que a gente herdou, é esse o país que, naturalmente, esse país não vai ser algo fácil de arrumar na direção de uma democracia, né, liberal, igualitária, né, economicamente eficiente, etc., etc., no século seguinte. Assim, apenas um século. Quando eu nasci, a escravidão tinha sido abolida há menos de 80 anos, né? Então, esse é o país dos nossos avós, né? Foi anteontem, né? Esse era um país de pessoas analfabetas, escravizadas, né? Montadas sobre a violência, né? Então, não é trivial tornar isso uma república, né, no sentido bonitinho que você põe um pé. Nosso período menos mal sucedido a respeito disso são os últimos 30 anos, né, de 88 em diante, sobretudo o período pós-real, período de Fernando Henrique e Lula. São esses 16 anos, são o período, né, mais estável, mais produtivo, mais construtivo, mais progressista da Mas história veja bem, política do Brasil. com tudo que nós estamos vivendo, você está citando esse período aí, com tudo que nós estamos vivendo, o atual presidente, que tem um outro viés bastante diferente, Uhum. faz parte de outro campo político e tal, outra condição econômica, ele está se fiando num projeto assistencial para, né, um projeto de renda básica, de renda mínima, para se permanecer no poder, para se reeleger. Uhum. Isso vai ser o passaporte, não é? E o que vai marcar a diferença? Digamos que isso seja bem sucedido. O que marca a diferença de Bolsonaro com esses 16 anos de governo? Isso pode ser bem sucedido, pode dar certo, se for bem feito. Se for bem feito. Se for um rascunho para chegar feito em cima da perna, improvisado, no cotovelaço do dia a dia, vai dar com os burros na água. Não funciona, né? A diferença básica é claramente o ânimo com que se aproxima do próprio governo e o próprio discurso que justifica. Lamentavelmente, por uma série de razões, algumas institucionais, outras subordinadas a escolhas estratégicas que os
atores variados como imprensa, judiciário e políticos fizeram, chegamos em 2018 com a população disposta a chutar o pau da barraca, né? E o sistema vulnerável para a predação, né? Nesse momento ele está sendo predado, né? Nesse momento está sendo predado. Que a ironia é essa, quer dizer, tem um campo em que não tem muito jeito de você manter o sistema democrático e não entregar algo. Proteção às pessoas mais pobres, né? Isso, você só pode ignorar isso se tiver num sistema francamente autoritário, né? Se você tiver subordinado à eleição daqui a 4 anos, você vai ter que entregar alguma coisa para a população mais pobre no país. Essa é a ironia dessa coisa. Agora, o Bolsonaro vai ao poder sem nada para dizer o que é exatamente que ele queria fazer. Tanto é que ele pode fazer qualquer coisa, ou nada, né? Que basicamente a agenda dele é de destruição, é de remoção, né, do que quer que esteja dado em matéria de políticas públicas. Eu pego tucanos e petistas, eles podem estar perseguindo ênfases e prioridades e eventualmente falando uma língua, né, diferente na apresentação das suas plataformas, mas ambos estão claramente empenhados num processo de construção institucional. Até que Lula, quando vai ao poder, pega no ponto que estava e constrói em cima daquilo. Ele remove quase nada, né, do que ele recebe do Fernando Henrique, que, por sua vez, tinha construído em cima do arcabouço da Constituição e montado lá, bem ou mal, dá uma ajeitada no para-casa fiscal para ser a base da estabilização dali em diante, com a negociação de dívida do Estado, né, privatização dos bancos estaduais e laço de fita lá, a lei de responsabilidade fiscal. O Lula não reverte nada disso, ele senta em cima disso e vai perseguir prioridades em políticas públicas, que exatamente ele foi mais agressivo e mais sintonizado nisso e entregou coisas na forma do Bolsa Família, etc. Mesmo assim, em termos fiscais, muito incomparavelmente mais cauteloso e responsável do que está acontecendo agora, que o governo, né, agindo na base da cabeçada, chutando para o alto, né? Então, a ironia, embora previsível, é isso. Nenhum governo pode, em sã consciência no Brasil, falar dane-se os pobres. Talvez um governo Temer. Porque o governo Temer caiu de paraquedas no governo, ia ficar 2 anos e não tinha perspectiva de reeleição mesmo. Então, ele entrega o serviço, né? No governo do Bolsonaro, não tem plataforma nenhuma. Ele é o cara que é suficientemente esquisito, suficientemente excêntrico, exótico, suficientemente iconoclasta para ser percebido como algo diferente de tudo que está aí, no momento de desafeição, de desapego da população em relação ao status quo, né? Pegando esse cara aí que estava há 30 anos na Câmara, mas sempre xingando todo mundo, da maneira mais brutal, né? Então eles vão, mas o que ele disse que ia fazer? Nada, né? Ele não disse que ia fazer nada, até porque não sabia mesmo, né, o que ia fazer, né? Basicamente, ele não é um movimento que vai amadurecendo e crescendo, expandindo seu poder até chegar ao poder. Ele está ali dando sopa e a presidência cai na cabeça dele, né? E aí o que ele tem como agenda, basicamente, é revogar o que está aí. Tudo que está ali na forma de política pública, seja ambiental, seja sanitário, seja uma Cobal da vida, seja o que for, é o Estado, é esquerdalha, o que for de racionalização das relações sociais, é burocratização indevida. O que ele entende como jeito normal de viver é basicamente a lei do mais forte. Grita mais alto quem pode mais, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ponto, né? Nesse contexto, a adesão do Paulo Guedes também é uma adesão de desmonte. Não tem nenhum paradoxo. Paulo Guedes não é um liberal, né? Paulo Guedes é um radical pró-mercado, que é politicamente autoritário no mundo todo, né? Ponto. Apoiou o Pinochet, etc. Esses caras estão nem aí para direitos humanos, para direitos e garantias individuais, num sentido amplo, né? Para liberdades políticas. Eles querem regime de capitalização na Previdência para eu ganhar o meu dinheiro. Só para a gente encerrar, porque o nosso tempo já esgotou-se. Mas, enfim. Só para a gente encerrar numa palavrinha, 2022 está totalmente em aberto? Bastante em aberto, né? A principal variável é o destino do próprio Bolsonaro, claro, né? Eu acho que Bolsonaro pode não chegar lá. Acho que Bolsonaro pode acontecer qualquer coisa, né? Ele pode ser derrubado em 6 meses ou ele pode ser reeleito
né? Gloriosamente. Eu acho, assim, ele pode não chegar lá. A essa altura, me parece mais provável que chegue, até porque acomodou com o Congresso. E, enfim, quem está criando problema nesse momento para acomodação plena acaba sendo o Ministério da Economia, o Paulo Guedes, então não custa nada para ele se livrar dessa turma, a essa altura. Né? Aí, ele sobrevivendo, eu acho que ele é a aposta mais segura de presença no segundo turno. Ele é o presidente, em busca de reeleição. Se ele estiver lá, ele deve estar no segundo turno. A maior incógnita é quem vai estar com ele. Ainda acho mais provável que alguma coisa do campo da esquerda, na órbita ou do PT, ou com o beneplácito do PT, seja a outra candidatura. Né? Pode, dependendo de circunstâncias um pouco imponderáveis a essa altura, ainda não tivemos eleição municipal para enxergar isso direito, imaginar uma disputa mais com alguma direita, com Bolsonaro e centro-direita, mais uma coisa mais por ali, sei lá, Dória, Moro. Mas eu sou cético, eu acho isso menos provável. Huck, né? Eu acho que ainda você tem o grande fundo do poço para o PT não foi 18, foi 16. Né? Quando ele perde 60% das prefeituras. Aí você podia esperar uma pancada firme na bancada de deputados federais em 18, que veio, ele cai de 70 para 50, mas ainda assim, como todo mundo sofreu ali, ele ainda sai com maior bancada. Nesse momento, ele está com o número de candidatos a prefeito bem maior do que em 16. Então, acho que progressivamente tende o fundo do poço, onde o PT estava perigando explodir, desmanchar e perder relevância, era no pós-16, era 2017. Nesse sentido, 18 deu certo. Como organização, sobrevive, emplaca seu candidato. O Haddad vai para o segundo turno com folga e perde 55-45. Eu não estou podendo esticar a conversa, não, mas eu vou ter que provocar. Você está sendo otimista Sim. Em relação a muita gente que acha que o PT vai sofrer talvez a maior derrota que sofreu até hoje. Eu acho que 16 era um momento pior. Tá? É isso que eu acho. Eu acho que não tem de ganhar a eleição, né? Eu acho que continua um momento de muita pulverização, muita fragmentação, todo mundo sai mais ou menos pequeno. Inclusive o bolsonarismo, de alguma maneira, que partidariamente ele está desorganizado. Ele tentou fazer aliança pelo Brasil, voltou para trás, juntou PSL, as convenções... Quer dizer, está tudo muito caótico. Tudo em aberto. Tem uma organização importante nesse xadrez. Bruno, vou ter que encerrar a nossa conversa tão boa. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Prazer, meu. Prosa. Sempre às ordens. Um abraço, viu? Até a próxima. Tudo de bom. Cuide. Eu conversei com o Bruno Reis, que é diretor da Fafiche, da UFMG, cientista político, que fez uma leitura para a gente dos efeitos políticos e econômicos da pandemia sobre o país, nesse momento em que parece que estamos saindo de uma primeira onda da pandemia, quem sabe vai ser a última, a primeira e a última. Até! Tchau, Bruno. Obrigado.